Já estamos ao vivo. Sejam bem-vindos. Oi, Gui, bom dia. Boa tarde, né? Obrigada. Oi, Lair, boa tarde. Bom, esse é o início de uma série de lives que eu quero fazer sobre direito notarial e registral. É um projeto já antigo, mas eu confesso que existe uma insegurança de aparecer aqui, de ligar a câmera, de falar, porque eu sei que existem muitas pessoas com muita capacidade para tratar do tema, mas como eu falei numa das minhas primeiras lives, esse é um desafio pessoal. Então, desde já, eu peço desculpas se eu falar alguma besteira. Eu tenho certeza que eu estou aqui para aprender e vocês também podem aprender muito. E não é sobre quem eu sou hoje, né? Mas sobre quem eu vou me tornando, melhorando, me aperfeiçoando. Então, esse é um projeto, provavelmente obrigada. Será um encontro semanal, eu acho que no sábado ou no domingo, em que eu vou trazer uma jurisprudência para a gente tratar de forma mais prática de assunto de direito notarial e registral. E por que através de jurisprudência? Porque, igual, hoje eu selecionei uma jurisprudência que fala sobre o princípio da prioridade registral. Oi, obrigada. Então, hoje a gente vai falar sobre a prioridade registral. Uma coisa é eu pegar e montar uma aula e vir falar para vocês. Mas eu decidi fazer através do quê? De análise de jurisprudência, de decisões judiciais, porque a gente vai ver na forma prática como que esse princípio ele atua na prática, no dia a dia do tabelião, do registrador, do cliente que vai até o cartório. Então, foi essa forma mesmo, porque se você pretende prestar concurso para o cartório, o estudo de jurisprudência é muito importante, tá? Então, eu uso o site do Colemata para analisar as jurisprudências. E a jurisprudência que eu selecionei hoje, o título dela é Permuta, Títulos Contraditórios, Protocolo, Prenotação e Prioridade. O julgamento foi no dia 27 de maio agora de 2020 e foi publicado no Diário Oficial no dia 1º de junho de 2020. A relatora foi a doutora Tânia Marauali e é uma jurisprudência da primeira vara de registros públicos do estado de São Paulo. Então, se você quiser depois pegar essa jurisprudência, é só você entrar no site do Colemata. Ela tem um número de identificação, depois eu vou colocar nos comentários, que é 36683. Então, às vezes fica mais fácil de localizar ela, tá? E o que trouxe essa decisão? Então, eu vou contar para vocês o que aconteceu nesse caso concreto. A parte foi até o cartório, lá em São Paulo, de registro de imóveis, e prenotou um instrumento particular de permuta. Isso foi em 2017. Então, ele apresentou em 2017 e esse título ele teve o acesso negado ao registro. Por quê? Porque ele dependia do registro de um outro título, porque a permuta, os imóveis não estavam em nome dos transmitentes, dos permutantes. Então, por algumas questões, ele não pôde ser registrado e teve uma nota de devolução. O que a parte interessada fez? Ela ficou prenotando sucessivamente esse mesmo documento por 3 anos. Então, entre 2017 e 2019, ao invés, porque ele teve ciência que aquele imóvel que ele estava pretendendo registrar uma permuta já havia sido alienado para outra pessoa. Então, tirando esse conflito sobre direitos reais, nós vamos tratar da conduta dentro do registro de imóveis. O que ele fez? Então, quando ele teve o acesso negado do título de permuta, ele ficava na serventia todo mês, vencia a prenotação, ele pedia para protocolar de novo. Vencia, porque ele pensou assim, que ele garantiria a prioridade no registro, que ele impediria que outros títulos entrariam na ordem de registro daquele imóvel, e assim ele garantiria a prioridade dele. Então, ele achava que quando vencesse a prenotação, ele protocolasse de novo, seria prorrogado esse direito de prioridade que ele tinha sobre o imóvel. Mas o que aconteceu? Nesse meio tempo,
foi prenotado um título de alienação desse imóvel. Como essa prenotação estava, ela tinha um número de prenotação, em seguida entrou um título de transmissão do mesmo imóvel. Quando acabou a prenotação, ela tem prazo de 30 dias. Quando venceu o prazo da prenotação do título de permuta, tinha um outro título atrás, que era uma transferência desse imóvel. E quando acabou esse prazo, o que o interessado fez? Ele prenotou de novo, porque ele achou que ele ia garantir aquela prioridade que ele já tinha, mas não. A lei, ele vai lá pro final da fila, porque venceu o prazo. E aí, quando ele foi pro final da fila, esse título, ele ingressou na matrícula, ele estava apto para registro e ele foi registrado. E aí, esse título de permuta que ele vinha prenotando por 3 anos seguida, ele teve novamente uma nota de devolução e agora com mais uma exigência, porque o título também já havia sido transferido para outra pessoa. E aí o interessado, ele abriu um pedido de providências na corregedoria para que a corregedoria verificasse a conduta do registrador, se ele poderia ter registrado esse título de transmissão que entrou depois do dele. E a corregedoria, ela disse que o oficial ele agiu corretamente, porque o fato dele vir prenotando sucessivamente por 3 anos o mesmo documento sem cumprir as exigências não garantiria a prorrogação da prioridade do registro daquele título. Porque uma vez que cessasse com os 30 dias, o título que estaria atrás, ele ganharia prioridade e ele voltaria para o final da fila pelo número da prenotação. E aí, eu vou comentar com vocês, aqui nas normas do Estado de São Paulo, ela tem, no item 37, ela traz como o registrador ele deve se comportar diante da prioridade dos registros. Então, no caso de prenotações sucessivas de títulos contraditórios, é o item 37, tá? No caso de prenotações sucessivas de títulos contraditórios ou excludentes, criar-se-á uma fila de precedência. Cessados os efeitos da prenotação, poderá retornar à fila, mas após os outros, que nela já se encontravam no momento da cessação. O exame do segundo título subordina-se ao resultado do procedimento de registro do título que goza da prioridade. Somente se inaugurará novo procedimento registrário ao cessarem os efeitos da prenotação do primeiro. Nessa hipótese, os prazos ficarão suspensos e se contarão a partir do dia em que o segundo título assumir sua posição de precedência na fila. Então, aqui as normas do Estado de São Paulo, ela vem o quê? Explicar qual é a conduta do registrador quando há essa sucessividade de títulos contraditórios prenotados. Então, como nós vimos aqui, vai ser formada uma fila de prioridades e ao cessar o efeito do primeiro título, da primeira prenotação, aí o que está atrás, ele toma a prioridade naquele assento. A prioridade, ela confere então ao registrador um modo de proceder, porque ela visa trazer segurança jurídica. Ela é um princípio que ela parte, sabe aquele brocardo jurídico? É o melhor no tempo, melhor no direito. E o direito não socorre uns que dormem. Então, a questão temporal aqui ela é muito importante, porque aquele que apresentar primeiro o seu título perante o registrador, ele vai garantir a prioridade no seu assento perante a matrícula do imóvel. E o fato dessa jurisprudência aqui, desse pedido de providências que foi efetuado na capital, a parte ela veio reclamar pela corregedoria porque ela achou que quando ela ia vencer a prenotação dela hoje, amanhã ela já pedia para prenotar de novo. Então, por 3 anos, ela foi prenotando sucessivamente. E na cabeça dele, ele achou que quando ele prenotava, o direito da prioridade dele no registro continuava, se estendia. Mas não. Vencido o prazo da prenotação, que são 30 dias, ele perde os efeitos e ele pode ser prenotado novamente, mas ele vai lá para o final da fila. Se tiver algum título que entrou nesse decorrer do prazo, esse documento ele vai ganhar a prioridade no assento dessa forma. E aqui o juiz ele fez até uma consideração que, tipo, foi bem engraçado, eu dei até risada. E ele disse assim,
Não é crível que o autor acreditasse que, com sucessivos protocolos, garantiria qualquer direito além dos efeitos da publicidade da existência de título contraditório, em especial de que, agindo como fez, impediria qualquer alienação do imóvel. Por quase 3 anos recebeu a mesma nota de exigência, não tendo demonstrado que agiu para cumpri-la. Se não regularizou seu título, não poderia culpar o oficial por permitir o registro de compra e venda regularmente realizada, sendo que, se houvesse descumprimento contratual pelos permutantes, a questão se limita ao direito obrigacional e deve ser resolvida pelas vias judiciais próprias. Do exposto, não havendo irregularidades no registro realizado ou conduta irregular pelo oficial, julgo improcedente o pedido de providências. Então aqui o juiz ainda deu uma chinelada no requerente, porque como que ele deixou que um título ficasse por 3 anos sendo devolvidos com a mesma nota de exigência e não veio providenciar a sua regularização, o cumprimento das exigências, mas ele achou que, prenotando sucessivamente, ele garantiria eternamente o direito de prioridade no assento. E não foi isso que aconteceu. Então é muito importante, e as normas do Estado de São Paulo, ela também tem lá no item 24.4, ela traz algo muito importante, que é: nenhuma exigência fiscal ou dúvida obstará a apresentação de um título e o seu lançamento no protocolo, com o respectivo número de ordem, salvo depósito prévio de emolumentos, na hipótese em que incidir. Então aqui é muito importante porque o direito de protocolo do título, o direito de prenotar um título no registro de imóveis, ele é um direito subjetivo. Ele é garantido para qualquer pessoa. Então, se eu levo um documento para o registro de imóveis e eu apresento no balcão, o registrador ele não pode se recusar a protocolar no seu livro de protocolo, porque é um direito subjetivo meu, porque ele garante a prioridade no registro. Eu estou falando de prioridade no registro imobiliário. Então, se você chegar numa serventia e, por exemplo, eu levei uma escritura e falta uma certidão de casamento, falar: olha, Lise, teve aqui uma alteração, para dar registro vai precisar de uma certidão de casamento. Você não quer ir lá buscar? Eu vou falar o seguinte: olha, eu vou buscar, mas eu quero prenotar mesmo assim, porque eu tenho direito à prenotação do meu título para eu garantir a prioridade. Porque não é o fato de estar faltando um documento, de faltar o cumprimento de uma exigência, que o oficial ele pode impedir o meu título de acessar no livro protocolo, porque é o acesso ao livro protocolo que vai me garantir essa prioridade no meu registro. Garantir que, se houver algum título contraditório ou algum ônus que está para incidir sobre aquele imóvel que não tem a ver com a minha propriedade, que eu possa impedir. Então, mesmo faltando um documento, o oficial ele é obrigado a prenotar. Qual que é a única coisa que pode obstar a prenotação? É o depósito prévio de emolumentos, se for o caso. Então, ele vai exigir que você deposite o valor dos emolumentos. Você fazendo o depósito, você tem garantido a sua prenotação e o seu direito de prioridade. Então é muito complicado, porque às vezes se você chega numa serventia e o escrevente que tá lá no balcão, ele fala: olha, vai lá buscar a certidão que tá faltando, e você não protocola. Aí você vai embora pra tua casa, pro teu escritório com o título na mão. Enquanto você vai pra tua casa e volta, pode entrar uma penhora do antigo proprietário e ele prenota na tua frente. O que vai acontecer? No momento em que for registrado o seu título, vai constar o ônus da penhora do proprietário anterior. Então é muito importante essa norma que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem nas normas, que é você ter o direito subjetivo ao protocolo. Então, mesmo que o seu título não esteja perfeito, ele tem o direito de entrar no protocolo, e depois, no prazo da prenotação, que são 30 dias, você cumpre a exigência, porque o oficial ainda vai qualificar, pode ser que existam outras exigências, e ele vai formular uma nota de exigência onde você tem um prazo para cumprir, e você cumprindo dentro do prazo da prenotação, você mantém o seu direito de prioridade no assento. Então, não é porque foi feita uma nota de devolução que o título que entrou depois ele vai passar para frente, não. Primeiro você tem o prazo para cumprir e sua prenotação vale por 30 dias.
Após extinguido esse prazo, se você não cumprir a exigência, aí você vai para o final da fila novamente. Você terá que fazer um novo protocolo e o título que estava atrás de você, ele passa para sua frente. Então, é muito importante conhecer essa norma para que você possa impedir que títulos contraditórios entrem antes do seu, porque aquele que for mais rápido no tempo terá preferência no seu direito. Existe também, quais são os requisitos, então, para você poder estabelecer a prioridade de um registro? Então, os requisitos são o quê? Tem que ter títulos simultâneos sobre o mesmo imóvel e os direitos devem ser conflitantes. Desse ponto é importante a gente entender, porque existem algumas pessoas que entendem que o oficial ele precisa cumprir rigorosamente a ordem dos protocolos para fazer a qualificação e o registro dos imóveis. Então, vai do 1 ao 10, ele tem que seguir aquela ordem. Mas a prioridade registral, ela advém da existência de títulos prenotados simultaneamente referente ao mesmo imóvel, e esses direitos são o quê? Conflitantes, excludentes, ou um estabelece preferência sobre o outro. Por que isso é importante? Porque na melhor doutrina, o oficial ele não fica adstrito a cumprir a qualificação registral na estrita ordem de prenotação. Porque existem protocolos, existem títulos em que o prazo de prenotação ele é prorrogado, existem títulos em que a qualificação ela é mais demorada, ela é mais extensa. Então vamos colocar que uma usucapião extrajudicial, uma retificação de área extrajudicial em que terá que notificar confrontantes. Esses são títulos em que provavelmente a prenotação ela será prorrogada até a conclusão do procedimento, das notificações, das manifestações. Então, provavelmente ela vai passar de 30 dias. Imagina eu segurar na fila todos os documentos que entrou depois, para só depois eu qualificar o outro. Eu enrijeceria a atuação do oficial. Então, o princípio da prioridade, ele traz um modo de proceder do oficial, em que ele faz, hoje em dia, os computadores, os programas, eles trazem essa forma dele conseguir ter o acesso ao contraditório, que é o acesso aos títulos simultâneos do mesmo imóvel que sejam contraditórios, para ele poder ter essa análise. Porque se eu tenho uma prenotação que não tem nada a ver com aquele imóvel, então eu tenho uma prenotação de um usucapião extrajudicial, em seguida entrou uma cédula de crédito rural. Nós sabemos que são prazos distintos e são qualificações distintas. A prenotação do usucapião ela será prorrogada. Essa cédula ela não tem nada a ver com aquele usucapião. Então, o fato dela ter entrado depois não significa que ela vai ter que esperar o usucapião sair. Não, porque ela é de outro imóvel, o prazo dela são só 3 dias, enquanto o usucapião extrajudicial, o prazo dele é prorrogado, os 30 dias eles são prorrogados até o final da conclusão. Então, é importante saber isso porque facilita o entendimento de como funciona a tramitação de um título dentro da serventia de um registro de imóveis. Então, o princípio da prioridade trata-se de um princípio registral e determina que no confronto de direitos contraditórios apresentados simultaneamente a registro, prevalecerá aquele que primeiro adentrou no protocolo. Então, são títulos contraditórios sobre o mesmo imóvel. Aí o Afrânio de Carvalho ele ensina o seguinte, que numa disputa travada entre titulares de direitos reais sobre o mesmo imóvel, estes não ocupam o mesmo posto, antes estão graduados segundo uma escala de precedência que se funda na ordem cronológica do aparecimento do direito. Então, a lei ela sempre protege aquele que é mais diligente, aquele que é mais rápido, aquele que leva o seu documento ao registro mais rápido. Então, aquele que tarda em protocolar, ele pode ter o prejuízo de ter o seu título negado por haver um outro título contraditório sido prenotado primeiramente. Então, esse é um princípio muito importante e que nós vimos que o fato de você ficar prenotando sucessivamente um título não garante a extensão do direito de prioridade, porque uma vez cessada o prazo daquele protocolo, que são 30 dias, esse seu documento, você prenotando, ele vai lá pro final da fila e o documento que estava prenotado atrás dele, esse daqui vai começar a ganhar prioridade a partir do momento que cessar o efeito da sua prenotação. Então, essa decisão, ela é bem interessante porque ela vem
trazer como esse princípio ele acontece na prática, no dia a dia do cartório de imóveis. E eu queria deixar mais uma consideração que é o princípio da prioridade, fiquei um pouco nervosa. O princípio da prioridade, ele é controlado através do livro protocolo. Então, todo documento que entra na serventia, ele é registrado no livro protocolo, que vai ganhar um número de prenotação, que vai garantir a prioridade daquele título. O que é importante eu saber? Existe um outro livro no registro de imóveis, que é o livro de recepção de títulos. Esse livro, ele também é um protocolo, mas ele serve para quando você leva um documento que você quer apenas que o oficial ele analise se aquele título é apto e qual seria o valor de registro dos emolumentos daquele título. Então, é o livro de recepção de títulos. Então, quando você leva um formal de partilha no registro de imóveis e você não sabe se ele está certo, qual que é o valor, você pode prenotar, não no livro protocolo, mas você vai dar entrada para exame e cálculo, que é no livro de recepção de títulos. É um outro número de prenotação, a gente nem fala em prenotação para não gerar confusão, mas é um outro número de ordem que você toma. E quando você dá entrada apenas para exame e cálculo, esse seu título ele não goza de prioridade registral, porque você deu entrada apenas para exame e cálculo. Então, o oficial ele vai analisar se ele estaria apto para registro, se ele não está, o que precisa fazer para satisfazer as exigências e qual que seria o valor dos emolumentos para registrar aquele título. É diferente de quando eu chego no cartório e falo, eu quero registrar esse título. Quando eu quero registrar, eu já dou entrada no livro protocolo, porque ele garante para mim a prioridade no assento, a prioridade do registro na matrícula do imóvel, mesmo que haja a falta de um recolhimento de um imposto, mesmo que haja a falta de uma certidão, o oficial ele deve prenotar no livro protocolo para garantir a prioridade. E no prazo da prenotação, o interessado ele cumpre aquela exigência, garantindo assim a prioridade no seu assento. Então, eram essas as considerações. Um outro ponto muito importante que também já foi levantado pela corregedoria é o conflito entre a prioridade registral e a preferência, por exemplo, para as pessoas idosas, que eles também gozam de uma preferência. E qual que é o entendimento? A prioridade registral ela tem a ver com direitos reais. E a preferência no atendimento das pessoas idosas, ela tem a ver com uma condição pessoal delas. Então, quando eu tenho um atendimento de uma pessoa idosa, ela não vai gozar de prioridade no atendimento no protocolo de títulos, porque eu posso estar colocando em risco a prioridade registral e alguém que tenha comparecido para prenotação antes dela. Então, o idoso ele tem preferência para retirar certidões, para buscar documentos, para pegar informações, mas quando se tratar de prenotação de documentos, de títulos para registro, ele também deverá aguardar a ordem da sua entrada na serventia, para que não seja assim ferido o princípio da prioridade registral, que é aquele que tem o melhor, aquele que chega primeiro tem o melhor direito, tem a preferência no assentamento do registro. Então, os idosos, no caso de registro de prenotação, não existe preferência no seu atendimento. Eles deverão aguardar a sua ordem de chegada para que outra pessoa que chegou anteriormente não tenha violado o seu direito subjetivo à prenotação, que garante a prioridade do seu registro. Eu espero que tenha sido bem esclarecedor. Se alguém tiver presente e quiser fazer algum comentário, eram essas os comentários que eu queria trazer dessa decisão que eu selecionei, que tem a ver com protocolo sucessivo de títulos no registro de imóveis. E também deixar claro que não é porque um documento ele tem uma exigência a ser cumprida, ele não pode ser recusado a ser prenotado na serventia, porque assim o oficial estaria ferindo um direito subjetivo ao protocolo que garante a prioridade e a preferência do direito imobiliário da parte. Alguém tem algum comentário?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu comentar aqui com vocês. Bom, então era esses os comentários que eu queria deixar hoje sobre o princípio da prioridade registral. A importância que é o estudo de jurisprudência, de decisões. Esse era um pedido de providências, porque a gente vê como o direito ele atua na prática e como algo que às vezes a gente vê na teoria, às vezes você acha que nunca vai se deparar na prática, e é muito comum. Então, principalmente, quem atua no registro de imóveis tem que entender muito da prioridade registral, para que ele possa identificar quando eu estou diante de direitos conflitantes e simultâneos sobre o mesmo imóvel, para que não ocorra por um erro, um equívoco, passar na frente um documento, sendo que tinha outro com prioridade. Muito cuidado, por exemplo, se um documento ele tem um prenotado, ele tem uma nota de devolução e tem logo depois dele, que também foi prenotado, que tem um direito contraditório, por exemplo, as duas vendas sobre o mesmo imóvel, e esse, por exemplo, foi devolvido porque faltava uma certidão de casamento. Não se pode esquecer que mesmo com nota de exigência, ele permanece, ele tem 30 dias do prazo da prenotação. Então, o oficial ele tem 15 dias para qualificar. Então, se no 15º dia ele deu a nota de exigência, esse título ele tem mais 15 dias de vigência da prenotação. Não pode o escrevente pegar esse que está atrás porque teve uma nota de exigência e passar isso na frente. Esse daqui só vai ter direito a ter a sua qualificação e adentrar naquele imóvel a partir do vencimento dessa prenotação. Então, tendo ocorrido uma nota de devolução desse documento que estava na frente, tem que aguardar o prazo que falta para acabar a prenotação, para ver se a parte vai cumprir a exigência. Não pode, nesse prazo, eu passar um título contraditório na frente, porque eu vou estar ferindo o princípio da prioridade registral. Isso pode incidir até com certeza vai incidir em responsabilidade do oficial, tá bom? Então, o prazo da prenotação são 30 dias. Então, mesmo ele sendo devolvido no 15º dia, ele ainda tem mais 15 dias de vigência. Nesses 15 dias, a parte ela pode muito bem cumprir a exigência e ela mantém a prioridade dela. Agora, se passar esses 15 dias que falta para vigiar a prenotação, ela não cumprir, o que acontece? Acabou os 30 dias, aí ele perde a prioridade e o que estava atrás dele ganha o direito de ter a qualificação e acesso àquele imóvel. E se o requerente da primeira comparecer e prenotar, ele volta para o final da fila. E aí a qualificação do título dele vai depender da qualificação prévia do título, que agora vai ter a prioridade no acesso. Ficou claro? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Eu espero que tenha dado para entender. Essa foi a primeira live tratando do assunto de direito notarial registral. Tenho certeza que a gente vai aperfeiçoando conforme o tempo, porque a perfeição ela vem com a prática. Então essa é a minha primeira live a respeito desse do direito notarial registral. Era algo que eu queria há muito tempo começar a fazer, mas por insegurança a gente vai adiando. O aperfeiçoamento, o aprimoramento, ele vem com o tempo mesmo. Então, eu peço desculpas por qualquer falha. Eu tenho certeza que a gente vai se aperfeiçoando e a gente vai aprendendo junto. Principalmente se você atua com o direito notarial registral, é advogado, ou você pretende prestar concurso, é importante estar por dentro das decisões. Eu sempre vou trazer aqui decisões atuais, então acompanhem no site do Colemata as decisões, e a gente sempre vai estar tratando de temas do dia a dia mesmo, para aprender tanto para o nosso dia a dia quanto para o concurso. Então eu espero que vocês tenham entendido, compreendido. Agradeço a participação de quem entrou, de quem veio aqui me dar um oi. E muito obrigada. No sábado ou no domingo que vem a gente vai fazer a nossa segunda live de Direito Notarial Registral. Vou estar selecionando outra jurisprudência para que a gente possa aprender cada dia mais juntos e desenvolver o assunto, porque é um tema ainda pouco estudado, principalmente nas faculdades. Eu agradeço quem estava aqui. Obrigada, Júlio. Obrigada, Lair.
A hora que o Dr. Ralph entrou, meu coração fez assim, porque, né? Quem sou eu? Mas eu fiquei muito honrada. Muito obrigada, Dr. Leonardo, que sempre me acompanha. Todo mundo que entrou aqui, que veio me dar um oi, muito obrigada. E fica até a semana que vem, nós vamos tratar de um outro assunto, também é o direito notarial e registral. Obrigado por cada um que esteve aqui e aproveitem o final do domingo. Um beijo, pessoal, até mais!